pene. Vorrei tenerti amore un solo istante, per dirti amore mio ti voglio bene, ma tu già non comprendi il mio dolore. Boa noite. Estamos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, tratando hoje sobre a espiritualidade do módulo 3. Módulo 3, sobre o curso sobre espiritualidade. Esse curso sobre espiritualidade é preparar todas as pessoas bem intencionadas neste planeta Terra, dos analfabetos materialmente falando, até os intelectuais de todas as formas. A espiritualidade não se fabrica, a espiritualidade não se compra, a espiritualidade não nos é dada, a espiritualidade nós que a conquistamos passo a passo. Quando a pessoa chega a ser espiritualista, porque ela já veio com uma determinada bagagem espiritual. Então, portanto, nós devemos entender a vida como realmente ela é, para podermos entender e respeitar o nosso semelhante, muitas vezes se encontra em situações desfavoráveis neste planeta, não importa a localidade aonde ele se encontra. Então nós precisamos descer desse pedestal, porque espiritualidade se divulga de forma simples, clara, direta, sem rodeio e sem essa superioridade criada nessas mentes empedernidas que estão escravizando essa infeliz humanidade. Se existe tanta miséria e tanta desgraça no mundo, é porque não se pratica a espiritualidade. Não se pratica aquela palavra que se fala de solidariedade. Não se pratica a caridade. Porque a caridade, na realidade, seria o cumprimento do dever. Se o ser humano cumprisse com os seus deveres, não teríamos todas essas misérias no mundo. Então, portanto, meus amigos, novas eras vão se abrindo na nossa mente, na nossa frente, e nós vamos encontrar os caminhos da espiritualidade para penetrar nesses meios de almas empedernidas e atravessar, através com o nosso pensamento, com o espírito de luz, e chegar no ponto onde que deve se chegar. Então eu vou ler um trecho que Luiz de Matos disse numa comunicação doutrinária especial, em 10 de novembro de 1934, só para colocar as coisas no devido lugar, para ensinar para as pessoas que sabem espiritualidade, para aqueles que pensam que sabem espiritualidade, o que deve ser realmente para se chegar a divulgar a espiritualidade. Então as coisas são bem diferentes daquilo que está sendo feito no mundo. Por isso que eu estou aqui. Não estou aqui para perder tempo. Eu estou aqui porque amo a vida. Eu amo tudo aquilo que está ligado à natureza. E isso me dá essa força, esse vigor de estar sempre no cumprimento do dever. Então, Luiz de Matos disse, numa comunicação, e desde o 11:34, já li muito essa comunicação, mas nessa comunicação dele, esse trecho, mas vou ler de novo para as pessoas começarem a entender a realidade. O homem que aceita tudo quando ele aponta sem raciocinar, sem estudar, sem procurar compreender, não demonstra ser um investigador. Não pode caminhar com firmeza. E na doutrina, queremos criatura que raciocine, estude, cumpra o seu dever com a consciência daquilo que estão fazendo, não fanaticamente, porque o fanático não compreende, adota teorias porque lhe disseram que são boas, e ela se entrega completamente sem procurar analisá-las. É isso que Luiz de Matos falou numa comunicação de 10 de novembro de 1934, exatamente 7 anos antes de eu nascer. Portanto, eu estava na vida espiritual nesta época. Talvez estaria junto com ele neste momento que ele deu essa comunicação. Tá? Pode ser ou pode não ser, tanto faz. Tá? Então, questa è la vita. Em francês se diz c'est la vie. Muito bem. Então hoje nós vamos tratar de força e matéria, a composição do universo. Porque é uma coisa tão simples, mas as pessoas complicam demais. Não? São complicados. É muito simples. Então nós vamos destrinchar isso um pouco. Agora vamos fazer o seguinte. Como eu sei que as pessoas, depois sai muita coisa aqui, então a pessoa gosta de fazer algumas perguntas. Então, antes de eu fazer a limpeza psíquica,
vocês preparem algumas perguntas específicas, que não dá, é muitas perguntas, mas alguma talvez eu consiga responder, porque isso aqui é um treinamento das perguntas e respostas, que no dia que tiver o programa mais acentuado, com aquilo que realmente precisa, então o programa vai ser feito diferente, mas de qualquer forma eu continuarei com essas aulas sobre espiritualidade, destrinchando item por item sobre aquilo que o Luiz de Matos e outros grandes mestres nos legaram e deixaram neste planeta, ok? Então nós vamos tratar hoje, iniciando Força e Matéria. Eu não sei se eu vou conseguir terminar esse módulo hoje, mas se não conseguir terminar, então na próxima terça-feira o terminarei, porque vai ter alguns módulos que vai ter 4, 5, 6, 7, 8 módulos, dependendo do assunto, por exemplo, do espírito, a encarnação do espírito, a mediunidade, fenômenos físicos e psíquicos, uma série. Então nós vamos, paulatinamente, passo a passo, tentar destrinchar é dar uma desmiuçada, ler e entender o que o Luiz de Matos e os grandes mestres tentaram nos passar, tá? Vamos tentar, vamos usar a boa vontade. Com a boa vontade, as coisas espirituais penetram na nossa mente e nós vamos cada dia melhorar a nossa condição psíquica. Muito bem. Então aqui, Força e Matéria. Muitas tentativas têm sido feitas por diversas escolas filosóficas para explicar o que são força e matéria na sua concepção genérica. Essas explicações, de modo geral, inconvincentes e insatisfatórias, contribuíram em muitos casos para aumentar a confusão e a dúvida existente no ser humano a respeito da vida no seu aspecto mais profundo. Então, aqui está dizendo que muitas tentativas, por se tentar explicar, então criou-se mais uma confusão. Então se criou uma série de livros, uma série de coisas, que criou, a humanidade ficou mais confusa do que estava, porque não há uma explicação convincente, dentro de uma lógica, dentro de uma situação que haja um equilíbrio. Sabe como é que é? Se encaixar os quebra-cabeça. Então, tudo aquilo que foi escrito, não existe uma lógica como deveria ser. E no caso que foi escrito por muitas pessoas de alto nível, materialmente falando, intelectuais, etc., mas ele está nos dizendo aqui que todas essas tentativas foram inócuas. E além disso, além de serem inócuas e insatisfatórias, criaram uma confusão danada que está sendo difícil de ser explicadas na atualidade. Então, é um problema danado que aconteceu dentro desses mecanismos, dessas explicações insatisfatórias com a realidade. Entretanto, ele diz, força é matéria, porque força é tudo aquilo que movimenta. Matéria é aquilo que é inerte. Então, força, o que é a força? A força é aquilo que pega uma energia. Até chegar a um determinado grau evolutivo, essa força se chama força, é uma força em movimento, uma força bruta. Quando ela chega a ter condições de dirigir um corpo humano, ela se passa a se, em vez de se chamar força, passa a se chamar espírito. Se torna uma individualidade, e através dessa individualidade, cada ser humano terá que fazer a sua evolução espiritual a seu próprio custo. Então, entretanto, força e matéria constitui tema de poderes compreendidos sem grandes reflexões teóricas pelos princípios racionalistas cristãos. Ele fala isso porque isso vem do racionalismo cristão. Embora eu não concordo com a denominação de racionalismo cristão, mas eu tenho que ler o que está aqui. Se eu estou divulgando os princípios, aquilo que o Luiz de Matos divulgou, etc., eu tenho que falar o nome que está escrito no livro, e logicamente eu não posso modificar isso. Mas, vamos tocando. Andiamo avante. Muito bem. Afirma o racionalismo cristão que o universo é composto de força e matéria. A força é o princípio inteligente, imaterial, ativo e transformador. Então a força é o princípio inteligente que não é material, é imaterial, que ele movimenta os corpos necessários para a evolução espiritual de cada um de nós. A matéria é um elemento passivo, é amoldável. A matéria é um elemento passivo, ele é amoldável. Por exemplo, o espírito, quando encarna, ele tem uma matéria, quando está no ventre materno, ele vai moldando aquela matéria, vai dando os traços dentro da sua capacidade, de que maneira que ele quer os traços do seu corpo, etc, etc. Então, se ele é um espírito evoluído, ele cria um corpo muito mais, logicamente, com fisionomias especiais,
Se ele for um espírito mais grosseiro, que está nas fases iniciais da reencarnação, ele poderá criar corpos, de uma certa forma, até com certas fisionomia, que ele se parece às suas vidas passadas, na vida irracional da onde ele veio. Então, há traços nas pessoas. O próprio Giordano Bruno, que foi queimado vivo pela Igreja Católica, ele olhava para uma pessoa e ele dizia: na outra encarnação você foi passarinho, na outra encarnação você foi gato, na outra encarnação você foi cachorro. Então ele dizia, pelos traços que a pessoa trazia, Giordano Bruno, que foi queimado vivo pela Igreja Católica em 1500, ele dizia exatamente sobre esses detalhes. Então veja que são fenômenos, são coisas que já se passaram. Quando eu iniciei o trabalho pela internet, eu fui fazer um levantamento muito grande sobre alguns grandes mestres que tentaram implantar neste planeta exatamente esse trabalho que eu estou fazendo agora, mas naquela época não havia os meios adequados. Hoje nós temos os meios adequados para isso, tanto é que eu estou falando com vocês a nível mundial, embora eu esteja falando na língua portuguesa ou a língua brasileira, mas aqui que fala a língua brasileira, eu não estou num canal restrito, eu posso estar falando neste momento com o mundo, onde está ligada a internet, tá? O elemento passivo é amoldável, quer dizer que a matéria ela se amolda àquilo que a força determina para acontecer. Na doutrina racionalista cristã, o princípio inteligente é também designado frequentemente por força criadora, ou grande foco, ou inteligência universal. Então nós podemos usar essas três expressões para se dirigir a falar quando se fala em Deus, né? Então você poderá dizer força criadora, foco, grande foco, inteligência universal, e outras denominações que podem ser usadas mais condizente com a realidade. Quando nós estamos falando força criadora, inteligência cósmica, espírito de luz, astral superior, nós estamos falando de Deus, tá? Estou usando o linguajar mais rasteiro possível para a pessoa entender, que muita gente pensa que só acredita em Deus, aquelas pessoas que estão falando, estou em Deus, eu acredito em Deus, né? Deus vai cuidar da minha vida. Deus não cuida da vida de ninguém, tá? Deus não é cachorro para estar cuidando da vida dos outros. Deus não é cão amestrado para cuidar da vida dos outros, a pessoa que tem livre-arbítrio. Tá vendo como são as coisas, como são as coisas? Vamos continuar. A força em matéria se resume e se explica a vida, seu aspecto amplo. A apuração do seu conhecimento reduz os erros que tantos seres incidem. Quer dizer, que a explicação dentro desta lógica que eu estou demonstrando evita muitos erros que a maioria das pessoas incide. Todas as pessoas, esses médios, que falam em espiritualidade, que explicam o inexplicável, que se comunicam com os espíritos, esse espírito, quando comunica, são espíritos inferiores, do astral inferior, que se apresentam de forma que são espíritos de luz, eles mentem, como o médium muitas vezes é ignorante da vida fora da matéria, ele não sabe distinguir se a comunicação é do espírito superior ou inferior. Ele acredita que seja superior, para evitar a sua própria vaidade e a sua própria ignorância. Ignorância quer dizer quando a pessoa ignora um assunto, tá bom? O que habita, senão, a ação permanente do princípio inteligente sobre força e matéria, sobre a matéria. Então aqui está dizendo o seguinte: o que habita, senão, a ação permanente do princípio inteligente sobre a matéria. Então está nos mostrando que o princípio que domina a matéria, que desdobra a matéria, é sempre aquela força, é o princípio inteligente, que quando chega até a dominação de espírito, porque está com livre-arbítrio já para assumir a responsabilidade dos seus atos. E vamos continuar. A matéria é o campo da manifestação do princípio inteligente. Existem diversos estados de matéria que variam conforme a densidade de cada uma. Ele está nos mostrando que essa matéria que nós estamos dizendo, ela se apresenta de muitas maneiras. Então nós vamos pegar, por exemplo, o reino mineral, no reino vegetal, do reino animal irracional. As matérias são diferentes, porque cada matéria de cada corpo que se movimenta, essa matéria traz algo astral do mundo de onde ela habita, enquanto está preparando para vir desenvolver as suas atividades neste planeta. A densidade refere-se a grau de sutileza que define a condições distintas daquela que existe entre os conhecidos estados sólidos e líquidos e gasoso da matéria física. Os tipos da matéria mais diáfano do que da matéria física recebe denominação de matéria fluídica.
Cristina de Oliveira, chega a dizer assustador, não tem nada de assustador, não. Aqui é tudo tranquilo. O princípio inteligente mantém todo o universo regido por leis evolutivas que são naturais e imutáveis. Quer dizer que o princípio inteligente, que é a força da inteligência, os espíritos de luz, o astral superior, a força criadora, mantém todo o universo regido por leis evolutivas que são naturais e imutáveis. Quer dizer, que são naturais numa sequência lógica. São imutáveis que eles não vão mudar nunca. Não vão mudar ao bel prazer. A força criadora já criou essas leis, esses mecanismos, que são imutáveis. Quando se fala a palavra são imutáveis, são imutáveis. Na própria lei brasileira, a lei material, quando nós fazemos um contrato, fazemos alguma coisa, existe uma palavra, uma cláusula lá que fala pétrea ou petra, uma coisa assim, mais ou menos, que é imutável. Não há mudança, não pode mudar aquilo, de jeito nenhum. Então, é definido e pronto. Porque já se fez muita coisa para chegar a essa conclusão. Então, o princípio inteligente mantém todo o universo regido por leis evolutivas que são naturais e imutáveis. Naturais por decorrer de uma sequência lógica num processo da evolução. E imutáveis por ser absolutas, amplas, livres de qualquer dependência ou sujeição. Nesse sentido, não há lugar para o imprevisto, para o acaso ou a dúvida. Tudo está encadeado e tem a sua razão de ser. Portanto, meus amigos, quando eu falo que nós somos uma engrenagem neste planeta, é quando você é uma pessoa desleixada, que você não tem princípio, você não tem educação, você é uma pessoa indisciplinada, você cria mecanismo dentro dessa engrenagem que prejudica centenas de pessoas. Quando você chega numa empresa, por exemplo, tem uma empresa que tem 1000 funcionários. Dentro desses 1000 funcionários, cada um tem sua função específica. Então, quando um funcionário erra ou falta ao serviço por uma questão que não é natural, a pessoa inventa para faltar ao serviço, inventa doença, vai no médico, pega um atestado, inventa uma série de coisas, então você está sendo uma engrenagem defeituosa dentro de um sistema. E você está prejudicando o andamento de centenas de pessoas, devido à sua atitude de uma pessoa preguiçosa que não pensa e não raciocina. Então é assim que são as coisas. E nós devemos destrinchar a coisa e falar francamente o porquê o ser humano está neste planeta e qual a engrenagem que ela deve funcionar e como é que ele deve fazer. Se você tem o seu tempo a seu dispor e você negligencia o seu tempo que está a seu dispor, através de bebedeira, através de conversa fiada nesses botecos, através de práticas imundas por aí afora. Então você quer o quê? Você quer que tenha Deus depois para resolver o seu problema, que Deus seja um cachorro para tomar conta de um estúpido, de uma pessoa que é imbecil, que não quer saber nada com certo? Então, meus amigos, é preciso acordar. E aqui está. Por isso que eu comecei a pensar. Eu queria encontrar uma maneira para explicar para você detalhadamente o porquê. Porque às vezes você fala vagamente durante a palestra e tal. E eu estou aqui, eu estou passo a passo explicando para você o que você tem que ser na sua vida. Você tem que ser uma engrenagem, tem que ser uma pessoa disciplinada, porque isso faz bem para você. Agora você, muitas vezes, eu vou fazer, que nem o camarada muitas vezes trabalha, não, eu não vou trabalhar em empresa porque eu ricar o patrão. Mas quem que colocou isso na sua cabeça, sua cabeça de jumento aí? Você vai ricar coisa nenhuma, você faz parte de uma engrenagem, você tem que trabalhar na empresa, você tem que ser uma pessoa produtiva, você tem que cumprir horários, e você vai ter em troca os seus direitos assegurados, especialmente aqui no Brasil, quando você trabalha. Você não pode ser uma pessoa, um fenômeno de contrariedade, com alguém que começou a trabalhar numa empresa, já cortou o dedo para se aposentar, está hoje com 9 dedos, você sabe muito bem do que eu estou falando, ele está aposentado porque ele cortou proporcionalmente o próprio dedo, ele foi aposentado por isso, né? Então, meus amigos, essas aí são as pragas do mundo. E nós estamos aqui para passar a mão na cabeça, porque é filho de Deus, porque é nosso irmão. Se as pessoas são disciplinadas, são relaxadas, culhambam com tudo, vão ficar aqui dando uma de bonzinho. Então, meus amigos, nós temos que falar a verdade, não é crua como ela é, para despertar essa humanidade empedernida, essa humanidade irresponsável. Falta de responsabilidade, um bando de gente fedorenta, ficam fumando, deixando um fedor desgraçado em todos os lugares por onde eles passam, porque eles acham o direito de ficar baforando. Tem que criar vergonha na cara, tem que ter dignidade, pô. Fica imitando os outros, fica imitando pessoas obsedadas, porque tudo fumado de uma certa forma é obsedado ou não, tá?
Pode contar, todo viciado está obsedado. Toda pessoa que está viciada está ligada à magia negra, está ligada à corrente do astral inferior. Isso é a realidade. Nós precisamos falar a verdade para as pessoas. Agora a pessoa diz, mas será que como é que você... Você pode viver sua vida tranquilamente. Você pode ter tudo neste mundo. Você pode fazer tudo, pode tomar suas cachaças, pode passear, pode fazer o que você não pode ser uma engrenagem quebrada neste planeta. Tá? Porque se você não acordar agora que está sabendo disso, vai acordar depois. Depois desvelha. Será ele tempo à sua disposição. Muito bem. No tocante, vamos continuar aqui dentro do campo da força matéria, dentro desse capítulo. No tocante ao espírito, a evolução se processa por incontáveis existências terrenas. Em corpos humanos. Então ele está dizendo, no tocante ao espírito, nós como espírito que temos livre-arbítrios, ele está nos dizendo que a evolução se processa por incontáveis existências terrenas em corpo humano. Quer dizer, que nós podemos ter 10 encarnações, 50 encarnações, 1000 encarnações, quando forem necessários, até conseguir o grau evolutivo. Mas nós podemos diminuir esse tempo. Nós podemos encurtar esses sofrimentos inúteis. Porque cada vinda ao planeta Terra, queira ou não queira, é um sofrimento danado. Então, isso é uma realidade. Ou vai duvidar que não é? Então, por meio delas, o raciocínio se desenvolve no amplo caminho da espiritualidade. Quer dizer, que por meio dessas reencarnações, idas e vindas deste planeta, o raciocínio vai se desenvolvendo no amplo caminho da espiritualidade. Então ele chega uma hora que começa a entrar no caminho da espiritualidade. O espiritualista não se fabrica, ele já veio, apenas desabrocha. Esse trabalho que eu estou fazendo é para desabrochar a espiritualidade das pessoas que já vieram com essa finalidade. Sob cuja luz o misticismo perde a forma e o sentido. Quer dizer, que nesse desenvolvimento de raciocínio que está explicando, que sob cuja luz o misticismo perde sua razão de ser. Se as pessoas ainda estão no misticismo, estão na religiosidade, é porque elas estão na escuridão da vida espiritual. É por isso que eu me bato e vou continuar batendo até o último momento da minha vida e com a limpeza psíquica, porque isso é uma coisa provada e comprovada durante a minha trajetória evolutiva e durante esse trabalho que eu estou fazendo. A limpeza psíquica é fundamental. Tem que ser praticada todos os dias, de manhã e de noite, e se for o caso até durante o dia, para aquelas pessoas iniciantes. 5 minutos ou até 10 minutos. Só que não fazer disso um fanatismo. Porque não é a limpeza psíquica que vai resolver seus problemas. Não é a limpeza psíquica que vai pagar suas contas. Não é a limpeza psíquica que vai fazer sua comida para você comer. A limpeza psíquica deixa sua mente limpa para você cumprir com o seu dever. Porque você tem deveres aqui no planeta Terra. Você não veio aqui no planeta Terra para ficar meditando, para dizer que está imaginando a luz, que você imaginando a luz vai se tornar um espírito de luz. Nós somos divinos. Mas para se tornar realmente divino, não pode ser uma engrenagem quebrada nesse planeta. Para dar lugar somente ao que bom senso e a lógica admitem, como verdadeiro, com fundamento nas lições aprendidas durante a vida. Muito bem. Fora do entendimento sobre força e matéria, jamais poderá alguém encontrar soluções para os desafios que a vida apresenta. Quer dizer, que fora do entendimento de força e matéria, nenhum ser humano poderá encontrar soluções para os problemas e para o desafio da vida que a vida apresenta. A definição de força e matéria situa-se, pois, dentro da lógica dos fenômenos psíquicos amplamente divulgado pelo racionalismo cristão, é um vasto campo de estudo e reflexão que oferece ao ser humano a oportunidade de se livrar da influência preconceituosa e intolerante. É um trabalho dentro desse campo psíquico para que o ser humano possa se libertar de situações preconceituosas e intolerantes e se tornar uma criatura cumpridora dos seus deveres, respeitadora e respeitar o seu semelhante. Dentro dos princípios racionalistas cristãos, está a responsabilidade e os deveres do ser humano que ele precisa compreender bem
para convencer-se de que toda vez que infringir as leis evolutivas, retarda a marcha da sua evolução e angaria débitos espirituais, consequências imprevisíveis. Então ele está dizendo que toda vez que o ser humano infringir essas leis naturais e imutáveis, que ele infringe essas leis evolutivas, ele passa a angariar, a contrair débitos para ele mesmo, débitos espirituais de consequências imprevisíveis. Está claro? Quer dizer, que toda pessoa que infringe as leis naturais e imutáveis, que ele é uma engrenagem quebrada dentro do sistema, ele infringindo essas leis evolutivas, ele vai angariar débitos, que são aqueles buracos que eu falo da estrada da vida, para ser resgatadas em outras reencarnações. Muita gente fala em outras vidas, não há outras vidas. A vida é uma só. A vida é o espírito, uma só. O ser humano vai ter corpos, e quantos corpos precisarem para se libertar do misticismo e angariar conhecimentos evolutivos extraordinários. Quanto mais segura, mais nítida e realista a compreensão da ação do princípio inteligente sobre a matéria, ou seja, do espírito sobre o corpo físico, mais profundo e abrangente será o entendimento do estudioso sobre o aspecto espiritual do viver terreno. Então aqui, vamos ler novamente esse trecho aqui, que ele é muito importante. E já estamos chegando ao final desse terceiro módulo. Eu vou parar daqui a pouquinho aqui e vamos ver se tem alguma pergunta e resposta, e depois eu vou entrar na parte da limpeza psíquica. Quanto mais segura, mais nítida e realista a compreensão da ação do princípio inteligente sobre a matéria, ele está falando do espírito sobre a matéria, da alma humana sobre a matéria. Sobre a matéria, ou seja, do espírito sobre o corpo físico, mais profundo e abrangente será o entendimento do estudioso sobre o aspecto espiritual do viver terreno. Quer dizer, quanto mais você tem abrangência nessa parte da espiritualidade, mais fácil se torna o entendimento sobre o viver terreno, o terreno e os deveres que cada um de nós tem, essa inteligência cósmica. Então, meus amigos, já chegamos ao final de mais um módulo, e na próxima terça-feira nós vamos terminar esse trecho de força e matéria, com as devidas explicações, dentro das minhas limitado conhecimento, né? Então vamos ver se terá alguma pergunta para ser respondida. Vocês vão ter novidade logo, logo. Logo, logo vocês vão ter novidade. Tem umas pessoas que já estão se preparando para entrar junto, para nos ajudar a divulgar a espiritualidade. Daqui a uns dias nós vamos dar um nome. Só no dia que a pessoa me autorizar, eu vou dar um nome. Mas já estão trabalhando, tá? Já estão trabalhando, já vão fazer parte da diretoria, tá? Então isso está sendo preparado, tá bom? Então vamos ver aqui. Paulo Jorge de Conselheiro Santos, seja bem-vindo. Paulo Jorge de Conselheiro, aqui, Janeiro, Campo Grande. Muito bem, aqui, tá certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso responder. Madalena Rocha, boa noite, senhor Benito. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Fui à prática da limpeza psíquica e assistir aos seus vídeos, e a minha vida está dando como rumo, novo rumo, quis dizer. É muito simples, porque muitas vezes quando você não pratica a limpeza psíquica tem muitas barreiras. Aquela crença que nós acreditamos, ela se impede de chegar à vida como realmente ela é. Fazendo a limpeza psíquica, tira os espíritos que tem em volta da pessoa. Corta a magia negra. Corta o trabalho de feitiçaria que eventualmente tem pessoas que vai fazendo. Porque isso aí, já sabe que, como diz em espanhol, eu não acredito em bruxaria, pero es que haya. Pessoas invejosas, vão lá procurar o centro de espírito, essa coisa toda, o centro de macumba, esses médios desorganizados. Então, eles fazem trabalho de feitiçaria, faz mesmo, tá? Faz. Mas, por exemplo, para mim não adianta fazer que não vai me atingir. Como é que vai chegar perto de mim, né? Se você é uma luz, você está cumprindo o seu dever. Você tem que cuidar da saúde, quando você estiver cansado, descansa, tá? E faz a limpeza psíquica e toca o barco, vai trabalhando, vai produzindo, né? Quando você quer alguma coisa na vida material, você tem que ver os meios que você vai conseguir para conseguir isso. Então você tem que trabalhar, tem que se esforçar. Não é através do jogo, não é através que os outros vão te dar, não é através de herança que você vai herdar, porque às vezes a pessoa se torna rica, tá? Porque é herança que os pais deixaram, mas a pessoa fica insossa. Fica sem graça nenhuma, porque não foi ela que fez nada. Ela apenas herdou.
O que tem de gente querendo herdar coisa não é brincadeira, eles matam até os pais. Isolam os pais, internam os pais como louco, para dizer que os pais são loucos, para poder abocanhar os bens materiais. Então, meus amigos, essa pessoa que a gente está falando, que é o que da vida? Vai se fregar, né? Allora, questo. Muito bem. Então, essa é a resposta aqui. Tá ótimo. O negócio é assim, é isso aí, esse intercâmbio que nós precisamos fazer para mostrar para esse povo incrédulo, que muitas vezes, só cada vez que eu resolvi isso, então nós vamos um programa dinâmico, do jeito que está sendo feito agora, e vai ser mais dinâmico ainda, né? Pode ter certeza que coisas boas vão acontecendo. Quando você está ligado a coisas boas, as ideias vêm, as ideias fluem, só que tem que ter aquela responsabilidade de peneirar e ver se realmente é aquilo. Porque muitas vezes, se você bobear, vê umas ideias malucas aí, atravessa, você pega, você pensa que é sua, né? Então você tem que ter um conhecimento muito vasto dentro desse campo. Bom, eu estou aqui, então quando você tem alguma dúvida, dá um jeito de falar comigo. Será aí? Agora já tem um programa, já está aqui o bate-papo, não tá? Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para responder. As perguntas são tantas que às vezes não para e eu não consigo nem ler, porque não vai rápido, ele gira aqui, né? Gostaria de saber, Dalila Gavão gostaria de saber sobre o desencarne de animais, e eles ainda ficam no ambiente. Perdi uma cadela há poucos dias. Muito bem. Os animais são dirigidos por outras leis, não são as leis do livre-arbítrio. Portanto, um animal, quando desencarna, ele vai imediatamente para o local onde tem que ir, porque é dirigido por outras leis, não é, outras maneiras, porque não é do livre-arbítrio, é dirigido pelo instinto, por outras leis espirituais. Então, portanto, o animal não fica retido na atmosfera da Terra de jeito nenhum, tá? Então fique tranquilo. Ele disse, o animal desenganou, ele vai embora, porque essas leis que o astral superior que determinou, que são leis, são cumpridas. Agora, quando ao ser humano, existe a lei do livre-arbítrio. A lei do livre-arbítrio não pode ser cortada de uma hora para outra. Existe mecanismo para cortar a lei do livre-arbítrio. Como no caso, fazer a limpeza psíquica, você está dando a oportunidade ao astral superior para arrecadar os espíritos que estão junto de você, que estão fazendo coisas erradas, e aí os conduzir para o seu mundo de origem. Então veja o bem que se faz quando você faz a limpeza psíquica. Você está cumprindo o dever, fazendo a limpeza psíquica, você está se beneficiando, você está ficando livre dessas miasmas todas. E você está ajudando esses infelizes que são os nossos irmãos. Porque no espírito não fala, coitadinhos, o nosso irmão tem que tratar bem. Como é que você vai tratar bem um criminoso? Eles são criminosos, porque estão no invisível. Queira ou não queira, eles deixaram de cumprir com os seus deveres. Eles se fanatizaram e agora estão prejudicando. Então, com criminoso tem que ter os meios coercitivos de cortar o livre-arbítrio de sair. E só é possível fazer isso com a limpeza psíquica, não tem outros meios. Tá? Então, nós temos que fazer a limpeza psíquica para que o astral superior venha e retire. Agora, quando os animais têm outras leis que são cumpridas rigorosamente, sem um pingo de erro. Tá? Então fique tranquilo, a cachorrinha já vai cumprir com a sua etapa evolutiva, já está tocando, pode ser que já tenha até reencarnado, porque eles reencarnam muito rápido, né? Como uns anos, o animal reencarna muito rápido, tá? O ser humano que é idiota, que tem que ficar, às vezes, fazer um estágio desgraçado lá, para se preparar para vir. É primeiro depois que a vida no animal irracional é interrupta, é rápida, a procriação é rápida. Agora nós, como seres humanos, eu vou ter um filho só. Aí, se pudesse, eu tinha só metade de um filho, eu ia ter um inteiro. Tá vendo como são as coisas, né? Então, o negócio é... Ora, eu não estou dizendo que tem que fazer filha toda direta, tá? Mas se você puder. Eu não podia, mas eu fiz 7, né? Eu não fiz, né? Quem fez foi as esposas lá. Então, mas eu eduquei. Eu não deixei nenhum meu filho abandonado. Nenhum meu filho meu tem vício nenhum. Nenhum. Pode verificar tudo, vocês devem saber quem são eles, né? Tem vício não. Que eu não permiti, mas de jeito, não tem coisa que eu não abro mão, mas de jeito nenhum, não é cavar a catuça, como se diz, tá bom? Maria Aparecida Pinheiro, você acompanha muito tempo. Depois que perdi a minha cachorrinha, achei que ela iria evoluir. Será possível? Tudo se enquadra dentro da evolução. O animal irracional desencarna, se ele já está preparado já para dirigir o corpo humano, ele vai reencarnar em corpo humano. Só que para encarnar em corpo humano o negócio é bravo, porque não tem corpos para isso. Os seres humanos estão ficando preguiçosos. Os homens, especialmente na atualidade, os homens estão fugindo de criança do casamento como o diabo foge da cruz. E as mulheres idem, porque agora ela quer viver a vida, ela quer ser igual ao homem, quer ficar na bagunça, na baderna. Eu fico abismado perto dessas faculdades, universidades, essas bebericajas do diabo. Aí fala para minha filha, os futuros políticos brasileiros. O que vai acontecer com os futuros políticos brasileiros? Esses caras bebericando, feitos uns idiotas aí. Agora, o que vai se fazer? A lei do livre-arbítrio, cada um faz o que quiser, depois vai se ferrar para lá como quiser. Então não adianta, meus amigos.
Nós não podemos ficar com dor, como se fala, eu estou com dor, né? Eu vou te ajudar. Vai ajudar coisa nenhuma, deixa se lascar, até se lascar para acordar depois para a realidade da vida. Não se esquenta, não. É tocar o barco, caminhar em frente. Muito bem. Nós estamos chegando ao final, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fernanda Lourdes, boa noite, estou a dar passos nesta doutrina. Estes vídeos, principalmente neste novo modelo, estão me orientando. Um abraço. Realmente, cada coisa vem seu tempo. Eu falei de onde veio a ideia. A ideia veio lá de uma cidade de Mato Grosso. Pessoas me falaram, por que eu não pego os livros de oração cristão? Às vezes é uma página, não sei o quê. E me falou isso há algum tempo, até acho que faz mais de um ano, né? E outro dia, na segunda-feira, quando estava chegando vinha vindo no caminho, falei, acho que vou fazer alguma coisa diferente hoje. Aí me deu um salto. Pum! Isso foi 5 da tarde, tá? Quando era 8 da noite, eu já estava no ar com o programa, já fazendo o primeiro vídeo do módulo. Porque eu sou imprevisível. Eu sou imprevisível. Pode ser que chegar amanhã aqui eu já fui embora, eu não estou mais nesse planeta, né? Sei lá aí o que vai acontecer. Eu não estou preocupado com isso, não me preocupo. Mas eu gostaria, já que criei essa nova modalidade, eu gostaria que ao menos eu me dê lá mais alguns anos aí para chegar mais ou menos aos 5 mil vídeos. Já estou com 620, né? Então já pensou chegar a 5 mil vídeos? A revolução que esse mundo vai estar? Vai estar, vai melhor, naturalmente, né? Paulo Jorge da Conceição Santos, se morremos por causa dos vícios, não teremos lugar nenhum, não iremos a lugar nenhum, o espírito fica no astral inferior, na atmosfera terrestre. Então ele está perguntando, Cláudia, não sei o que, falando sobre Jorge, me está me passando essa pergunta. Então, ele diz que, ora, você está, a partir do momento que você está viciado, você está ligado ao espírito do astral inferior. Na hora que você desencarna, de uma certa forma, se você não tem o conhecimento da vida espiritual, que você não está praticando a alimentação psíquica, você fica no astral inferior mesmo, fica mesmo, não tem jeito. Porque o seu corpo, que nós vamos chegar lá para Diana, vamos falar da aura e outras coisas, o corpo astral, ele está tão pesado quanto o corpo carnal. Então, diante disso, a pessoa larga o corpo, ele vê a vida como se vivo ainda ele estivesse. Ele continua frequentando os mesmos lugares, ele vai no mesmo boteco bebendo com os amigos, ele volta a trabalhar na empresa como se a empresa estivesse trabalhando, ele pega o ônibus, pega o metrô, ele faz tudo o que ele fazia, como fazia quando vivo ele estava, eu não percebi isso. Depois ele começa a ter um contato com outros espíritos, já estão mortos há muito tempo, ele começa a explicar, não, você já está morto, não está mais vivo, tá? Ele começa a ter certos conhecimentos. A não ser quando em situações ele se torna realmente escravo de falanges. Mas de uma certa forma, eu lhe digo para o amigo aqui, o Jorge, você fique tranquilo que você não vai ficar nessa situação. Mesmo que você continuar a vida inteira agora fazendo imundície, eu não sei se você está fazendo, tá? Eu estou dizendo porque eu estou dando resposta para muita gente que está ouvindo neste momento, é que vai ouvir esses vídeos. Mesmo que a pessoa continuar no erro, continuar fumando, bebendo, fazendo tudo, mas a partir do momento que já teve contato com a limpeza psíquica, você já formou um elo superior contigo, que no momento que você largar o corpo físico, você vai se lembrar dessa luz que está te envolvendo agora. É por isso que você não vai ficar mais na atmosfera da Terra. Quantas vantagens. Agora, se você tiver vício, é poder lutar, é vencer esses vícios, é a maior batalha da sua vida que você pode conseguir. Posso lhe dizer isso francamente. Com todas as letras, se você conseguir vencer seus vícios, você vai se tornar tão forte, você vai se tornar uma pessoa tão forte, tão vigorosa, que você vê aquela felicidade que você tanto procurava. E você vai ver que você venceu uma batalha que estava contra... Que adianta vencer as batalhas contra você? Cada um de nós precisa vencer suas próprias batalhas, suas próprias imperfeições. Então, independente se vai largar o vício ou não vai largar, que eu não estou aqui para dar conselho para ninguém, porque o ser humano adulto não precisa de conselho, precisa de conhecimentos. É isso que eu estou fazendo, é isso que a maioria daqueles que vai me seguir daqui para diante vai começar a fazer. Eu estou dando um mecanismo simples e fácil para divulgar a espiritualidade. Veja como uma coisa é fácil, como se desenvolve. Eu sabia disso? Não sabia. Estou sabendo agora. O que estou fazendo está funcionando. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui, se eu consigo ler. Rômula Lima quer saber quando uma pessoa não sonha, o que acontece com o espírito. Quando você não sonha, tem dia que eu não sonho de jeito nenhum. Eu deito, durmo, sonho no dia seguinte. Tá, não sonho com nada, porque você não está mais neste mundo.
Você vai trabalhar astralmente em outras dimensões do espaço, você vai estar com os verdadeiros amigos, com os espíritos de luz, trabalhando em outras dimensões. Você não vai lembrar. Mas você vai estar totalmente acordado, vai se encontrar com os verdadeiros amigos, vai passar aqueles momentos prazerosos, aí você levanta tranquilo, né? É o contrário, quando muita gente, depois que levanta, parece que eu levei uma surra, parece que estou mais cansado do que quando deitei, porque esteve na atmosfera da Terra, tendo sonho tétrico, a pessoa está ligada às coisas materiais. E de uma certa forma, quando você dorme, quando você não tem preparo espiritual, você acaba sendo envolvido pelos acontecimentos terrenos. Eu me lembro de uma vez, eu estava construindo o prédio da filial do Butantan, eu tinha que comprar uma bomba de água para... No dia seguinte eu tinha que ir para comprar uma bomba de água. E na noite, na hora que eu estava dormindo, eu fui no local, fui ver a bomba. Eu me desdobrei e fui no local. Isso eu lembrei. Na hora que eu levantei, eu lembrei que tinha ido num local, na rua Florencio de Abril, entrei numa loja, eu vi aquela bomba. No dia seguinte, eu fui naquele local, fui ali que eu comprei a bomba, aí eu me lembrei do sonho. Falei, olha aí, eu estive aqui. Na hora que cheguei na loja, eu falei, eu estive aqui na hora que eu estava dormindo. Então, são coisas que você, às vezes, se desdobra. Às vezes você pode se desdobrar num lugar, numa praia, pode se desdobrar num lugar que tem muitas flores, muitas coisas bonitas, ou pode se desdobrar em lugar que você vê coisa feia. Tudo depende do estado psíquico de cada um. Então, portanto, tem muita vantagem em ser espiritualista e seguir o caminho da espiritualidade. E fiscalizar os pensamentos. Fiscalizar, porque os pensamentos vêm. Os pensamentos negativos vêm de todas as formas. Se você se aprazerar com os pensamentos que vêm, você pega um pensamento que não é seu, você se liga a uma corrente maligna que não é sua, e você é conduzido para praticar coisas absurdas. Que você, quando você fica livre disso, fala, puxa vida, nunca pensei que ia praticar tal coisa, mas depois já fui. Depois a vaca foi pro brejo, né? E não tem mais, né? Aí vai ter que consertar de outra forma. Muito bem, meus amigos. Então, esse programa aqui o negócio vai longe, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta que eu consiga responder. Porque o negócio gira tão rápido aqui, e às vezes não é. Porque no outro programa que eu pretendo fazer futuramente, quando tiver estudo, essa coisa, então vai ter mais pessoas trabalhando, logicamente as perguntas serão mais. Mas aqui a coisa gira, ela não para e às vezes não consigo enxergar. Porque aqui está a Cristina Oliveira, mesmo com a limpeza psíquica, estou com dificuldade de me libertar de algumas imperfeições. O que eu faço? Continua fazendo o que está fazendo. A imperfeição, quando ela vem, e você começa a trabalhar, não é que ela vai desaparecer. Não é uma coisa que vai desaparecer. O que vai desaparecer na hora é os espíritos da sua enfermidade que estavam com você eventualmente, né? Mas neste caso, você tem uma imperfeição. Você tem que se trabalhar. Quando você terminar, que você vencer essa imperfeição, virão outras imperfeições que não podem aparecer por enquanto. Então, portanto, nós estamos aqui no mundo para nos libertar das imperfeições. Agora, tem umas imperfeições que são prazerosas, que às vezes a pessoa acha que é uma imperfeição. Fica no achismo, né? Mas não é. Às vezes é uma coisa natural. É a pessoa, por uma questão de crença, deixa de praticar certas coisas que às vezes são prazerosas, que faz parte da vida, e pensa que é um defeito, ou seja, uma coisa de imperfeição. A ver, não é. Então, o negócio é caminhar, avante, ir para frente, tocar o barco. Não esquentar, não olhar para o lado, para lugar nenhum. E não fique se preocupando com os outros que estão dizendo de você. Você que tem que saber o que é bom para você, você que tem que saber o que é perfeito e o que é imperfeito. E deixa os outros para lá. Cadê o prego? Já me deram até o prego. Ah, tá aqui. É quando a pessoa está te perturbando, dá um prego para ir chupando, e pronto, já resolve assim, você não está no que tá. Eu fico guardando esse prego aqui. Então é isso aí. Tá, não vai ficar dando prego para os outros, dar uma pregada, né? Então, obrigado. Mas quer dizer, tem muita maneira de fazer as coisas. Você pode dar um prego, pode dar uma vassoura, mandar a pessoa varrer rua, varrer casa, fazer alguma coisa, né? Porque tem que dar um presente para aquela pessoa que fica até azucrinando. Né? As pessoas precisam ser presenteadas, elas gostam de receber presente. Então dá uma vassoura, né? Dá um balde d'água com um pano lá com a vassoura, vai lavar a rua que tem mais o que fazer aí. Muito bem. É engraçado como as coisas se desenvolvem. Maria Flor, obrigado pela atenção, outra coisa mesmo. Maria Flor, acho decepcionante o fato de não poder encontrar os meus antepassados no mundo espiritual. Como é que é? Peraí. Agora em Paulo Novo apareceu outro negócio em cima aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver se está aqui. Como é que... Eu acho decepcionante o fato de não poder encontrar os meus antepassados no mundo espiritual. Essa sua pergunta está confusa. Como é que você quer encontrar antepassado no mundo espiritual? Você está no mundo espiritual, você está no mundo aqui, como é que quer encontrar os outros lá?
Você só vai encontrar depois. Quando largar o corpo físico, você vai se encontrar. É que existe muita confuseira na cabeça das pessoas, né? Por que você quer ter contato com a pessoa que está morta? Deixa ela cuidar da vida dela. Você tem que cuidar da sua. Você está vivo e deixa os outros que foram embora. Esquece, faz a limpeza psíquica e esquece. Vai se lembrar naturalmente das vivências que teve com a pessoa, lembrar das coisas boas, tem um pai, uma mãe que foi embora, de vez em quando eu lembro da minha mãe, essa coisa. Mas ela cumpriu com a parte dela, fez o que tem que fazer. Por que eu vou ficar me lembrando dela o tempo todo, se ela está reencarnada, ou ela está em outras dimensões, se ela tiver que estar comigo, alguma coisa, tá, se não está, daí. Por que tanto apego? Esse apego é prejudicial. O que interessa do passado? O que interessa é o que eu fui em outra vida? As pessoas ficam colocando muita minhoca na cabeça e depois fica nessa confusão desgraçada. É exatamente isso que andei lendo nesses trechos aqui. A pessoa pega um monte de tranqueira que disseram, que o raio dessas religiões andam dizendo, que o próprio, por exemplo, o Seixonoe é uma instituição reencarnacionista. Divulga a reencarnação e manda rezar para os antepassados. Quando estamos na Rádio Mundial, deu um espurro nessa situação que fala, mas é bom fazer. Ora, se você vai começar a rezar para o antepassado, começar a rezar, começar a pensar coisas, aquele antepassado já está reencarnado, já está em corpo de criança. A criança acaba de ficar doente e as pessoas não sabem por que está doente, porque estão os imbecis que ficam fazendo rezas, orações por aquela pessoa que já foi. Então vocês têm que deixar em paz as pessoas que foram embora e deixar desse egoísmo brutal. Isso é um egoísmo brutal, isso faz mal para você e faz mal para os outros. Então tem que se libertar disso e caminhar. Sabe o que é caminhar? Andar, não ficar olhando para os lados. Tá bom, meus amigos? Muito bem, então vamos encerrar o programa. Na próxima terça-feira estaremos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. E se prepare, porque tem coisas boas para vir. Agora, as coisas boas para vir, nós temos que fazer alguma coisa boa neste mundo. O mundo não vai mudar nada se nós não mudarmos nada. Nós que precisamos fazer para que ele aconteça as coisas. Não ficar esperando. Esperar o governo, esperar os governadores do estado, esperar o político, esperar o raio, que depois tem que esperar em nada. Faça. Não, mas não vai. Porque fica tanto obsedado, tira esse espiritalhado de perto de você que você resolve. Aí você começa a acordar a cabeça. Aí depois que tira os espíritos, a pessoa está tão incomodada com a trangueira de não fazer nada, que continua ainda. Tirou a muleta daqui, a muleta para ficar controlando a muleta. Aí sai daqui, que está assim do programa, vai falar com a bosta dos médios por aí, vai falar com a porcaria de um padre, vai falar com um idiota de um religioso, discutir sobre o que eu estou divulgando. É claro que eles falam que isso aí é tudo coisa errada, que isso é coisa do demônio. Demônios são eles, em pessoas, que são vagabundos, sem vergonha, que não trabalham, não produzem nada. E così sono le cose. Tá bom? Então vamos encerrar o programa. Na próxima terça-feira estaremos no ar com o programa Cura e Conhecimento Espiritual à Distância. Muito grato pela colaboração. Eu estou vendo que as pessoas estão colaborando uma com a outra. A Grociana está prestando um serviço extraordinário hoje. Isso é muito bom, porque de contrário não teria nem condição de responder essa coisa, porque o negócio vai girando aqui e na hora que eu boto o olho, o negócio voa. Não sei para onde ele foi parar. Então, mas futuramente a gente vai corrigir esses erros. Aqui não vai ficar uma palavra, uma pergunta sem ser respondida, tá? Mesmo que não sei responder, eu vou responder. A mim não vou dizer, eu não sei. Né? Aí, eu não sei, aí você vai procurar em outro lugar, né? Sei lá, mas pode ter certeza que você vai ter resposta para tudo. Aqui não vai passar uma coisa por outra. E se eu não souber, eu vou estudar e vou dar resposta. Aqui é um trabalho para satisfazer os conhecimentos da vida psíquica de cada ser humano. Muito bem. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que para o estudo, o raciocínio e o sofrimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o espírito se esclarece e alcança maior evolução, certos do que nos cabe fazer. E pondo em ação nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos,
fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Aos dirigentes astrais do movimento espiritualista, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos aos espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Muito bem, meus amigos, então, divulgar meus vídeos, fechamento do vídeo Saúde Plena 2, compartilhar os vídeos, tocar o barco. A única coisa que tem que ser feita é isso, divulgar este canal, é o trabalho que tem que ser feito. De qualquer forma, nós estamos montando agora lá na Vila Madalena, em Pinheiro, um consultório sobre psicanálise, acabamos de abrir. Aquelas pessoas que realmente gostariam de falar comigo, ter entrevista comigo, pessoalmente, pode telefonar para os telefones que estão no site do medicodaalma.com.br e marcar uma consulta e terei o prazer de abraçá-las pessoalmente, tá? Então vocês podem, a partir de agora, tem um local na Vila Madalena, é muito pertinho do metrô Vila Madalena, pode
marcar uma consulta comigo e a gente bate um papo, né? Eu não atendo muitas pessoas, esporadicamente eu atendo, mas de qualquer forma pode haver uma programação, eu poderia atender na parte, logicamente, da psicanálise para encontrarmos o caminho mais rápido para resolver os problemas, porque as pessoas às vezes são muito acanhadas, não gostam de se abrir, mas dentro de um gabinete, nós conversando pessoalmente, olho no olho, nós vamos encontrar os caminhos que vão libertar a pessoa dessa assim, encrenca da vida, né? Então, uma boa noite, foi um prazer, desculpe a outras pessoas que não consegui responder, o programa é curto, inclusive já se alongou até mais do que o normal, estamos com 55 minutos no ar, mas foi prazeroso, sinceramente, está sendo ótimo essa maneira de começar a fazer o programa, assim não vou ter chance de xingar muita gente, porque dessa maneira eu ocupo o meu tempo naquilo que está escrito, eu não tenho chance de falar certas coisas, porque os caras estão muito invocados, que às vezes eu falo que a pessoa é idiota, eu chamo a pessoa de idiota, mas a pessoa é minha amiga, não vou chamar a pessoa que é inimiga de idiota. É uma maneira, é um costume, essa coisa que eu vou ter que ir corrigindo, então, esses são defeitos meus, né? Eu vou fazer o quê? Eu penso que eu não enxergo? Enxergo. Mas vai no meu consultório, não tem problema que não mordo, não. A gente bate um papo, você já resolve os seus problemas, não custa nada. Claro que vai custar, essa parte é diferente, eu vou me dedicar ao trabalho, à consulta sobre a psicanálise, etc. Então a gente vai destrinchar algum problema que está te atrapalhando na sua vida, que você acha que é insolúvel, tudo dá para resolver, tá bom? Então, uma boa noite, e até a próxima terça-feira estaremos no ar com o programa Cura e o Conhecimento Espiritual à Distância, e respeitosamente, Namastê.